Ser de luz, Castro Dias aqui. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje nós vamos falar das leis, né, da geração e inibição, que são fundamentais na medicina tradicional chinesa, especialmente quando se trata da teoria dos 5 elementos. Tá? A interação entre os elementos é crucial para você entender o equilíbrio dinâmico da saúde e da doença no nosso corpo. Estaremos fechando nessa aula, né, sobre esse assunto dos 5 elementos, tudo bem? Primeiro nós vamos falar sobre a lei da geração, né? Como você pode ver aqui na imagem, a lei da geração, também conhecido como ciclo de nutrição, descreve como um elemento alimenta e promove o crescimento do próximo, numa sequência cíclica. O entendimento dessa lei ajuda a identificar como os sistemas do corpo se apoiam e se nutrem mutuamente. Vamos observar essa sequência agora junto comigo aqui. Então, como você pode ver aí, né, no desenho, mais ou menos, às vezes a gente vai tratar, por exemplo, algum sintoma, né, que é do elemento madeira, por exemplo. Só que, às vezes, é, na, na, é uma falta de energia, né, de um desequilíbrio, às vezes, no elemento água. E como água gera madeira, fica um desequilíbrio nesse elemento de madeira. Porém, com uma boa anamnese, uma boa investigação, você acaba vendo que às vezes a disfunção não é no próprio elemento, tá? E sim em quem gera, ou então quem inibe, que você vai conhecer também mais um pouquinho à frente, que eu vou estar falando sobre isso. Por isso que eu quis dar ênfase, né? E falar bastante sobre os 5 elementos, né? Falei individualmente e agora vamos falar aí sobre geração e inibição, tá? Prestem bastante atenção, que é muito, muito importante, tudo bem? A água gera madeira, assim como as árvores e plantas necessitam de água para crescer. O elemento água, representado pelos rins, alimenta e dá vida ao elemento madeira, representado pelo fígado, tudo bem? A madeira gera o fogo. Imagina a madeira sendo utilizada para alimentar uma fogueira. Na mesma linha, o elemento madeira nutre e alimenta o elemento fogo, associado ao coração. O fogo gera terra. Após o fogo queimar, ele deixa para trás as cinzas, que se tornam parte da terra. Assim, o fogo, coração, alimenta e transforma-se no elemento terra, associado ao baço e estômago. A terra gera metal. Minerais e metais são extraídos do solo ou da terra. Dessa forma, o elemento terra dá origem ao elemento metal, representado pelos pulmões. E o metal gera água. Quando o metal entra em contato com a umidade, pode produzir condensação ou suor, que é a água. Neste sentido, o metal alimenta e dá origem ao elemento água, rins. Esse ciclo contínuo, ele ilustra a interdependência e a conexão entre os elementos. Se um elemento se torna fraco ou desequilibrado, pode afetar o elemento que ele alimenta e assim por diante. Tá? Por isso que é de extrema importância você entender essa parte dos 5 elementos. E também a lei da inibição, né, que é o ciclo de controle. A lei da inibição ou ciclo de controle descreve o relacionamento de controle e equilíbrio entre os elementos.
Esse ciclo garante que nenhum elemento se torne excessivamente dominante ou descontrolado. Vejamos como isso funciona. A água inibe o fogo. A água é capaz de extinguir o fogo. Portanto, o elemento água controla e equilibra o elemento fogo. Quando a gente fala de inibição e controle, você também vai ver muito, né, em diagnóstico, às vezes, quando a energia como que eu vou explicar? Não está com falta, está com excesso, né? Muito excesso de energia em algum ponto. Então, por exemplo, até no fogo mesmo, né? No elemento fogo, no coração, se tiver por exemplo, com excesso mesmo de energia, a gente pode estar estimulando o ponto água, tá? A gente pode estar estimulando o ponto água para ele inibir e que possa dar uma cessada, tá? Nesse excesso de energia que também não faz bem, tá? Tudo tem que estar em equilíbrio, tá? Tanto a falta quanto o excesso podem fazer mal e gerar desequilíbrio, tudo bem? Então, a água, tá? Inibe e é capaz de equilibrar, né? De dar equilíbrio aí pro elemento fogo, tudo bem? Dando continuidade, a madeira inibe a terra, tá? As raízes das árvores e plantas podem penetrar e quebrar o solo. Assim, a madeira controla e equilibra o elemento terra. O fogo inibe o metal. O calor do fogo pode derreter o metal. Por isso, o fogo controla e equilibra o elemento metal. A terra inibe a água. A terra pode absorver e barrar a água, evitando que ela se espalhe. Assim, a terra controla e equilibra o elemento água. O metal inibe a madeira. Ferramentas metálicas, como o machado, podem cortar a madeira. Logo, o metal controla e equilibra o elemento madeira. Esses relacionamentos de controle são essenciais para manter o equilíbrio se um elemento está fraco e não consegue controlar o elemento que deveria. Pode haver excesso no elemento que não está sendo controlado, levando a desequilíbrios e problemas de saúde. Então, a gente vai fazer uma boa anamnese e conforme a gente for colocando, né, os pontos que nós decidimos estar tratando, e às vezes em um ponto específico não está dando o efeito desejado. Então a gente tem que olhar nessa área aí da medicina tradicional chinesa os elementos, porque às vezes tem uma falta, por exemplo, do elemento água, né, dos rins, está com falta de energia, por exemplo, e às vezes isso não está fazendo a inibição do elemento fogo e está com muito excesso. E às vezes a gente está colocando ali o ponto no elemento fogo e não está dando resultado e nem vai dar, porque o problema, tá? A disfunção está no elemento água. Então a gente tem que olhar holisticamente tudo, né? Como eu já falei, fazer uma boa anamnese e ir tratando
conforme a necessidade real. Tudo bem? Ambas as leis, geração e inibição, são essenciais para a compreensão holística do corpo e da mente na medicina tradicional chinesa. Tá? É de extrema importância. Tá? Elas ilustram a interdependência, né? o apoio mútuo e controle entre os sistemas do corpo. Ao entender essas relações, podemos trabalhar para manter ou restaurar o equilíbrio, promovendo a saúde e o bem-estar. Tudo bem? Então é isso. Fechamos aí nossas aulas, né, sobre os 5 elementos. E até a próxima aula. Beijos de luz.